O trabalho do mestre de cerimônias é todo realizado para plateias, grandes ou pequenas, mas sempre diante do público. Expor-se a uma plateia com a responsabilidade de conduzir um trabalho onde nada pode dar errado é algo extremamente estressante. Impossível manter-se tranquilo antes do início do evento. Ao iniciar um evento estando muito bem preparado, conhecendo bem o roteiro e os demais detalhes que envolvem a cerimônia, não irá impedir que o nervosismo surja. Mas à medida que os atos forem ocorrendo de forma prevista, naturalmente aquela sensação de medo irá desaparecendo e você retomará o total controle da situação. Jamais apresente qualquer evento estando despreparado. Será uma verdadeira catástrofe. Temos medo de falar em público porque tememos, na verdade, o julgamento das outras pessoas. O que pensarão de nós? Gostarão de nossa apresentação ou não? Realmente, precisamos tomar muito cuidado com esta questão, já que as pessoas tendem a ouvir mais com os olhos do que com os próprios ouvidos. Então, se a audiência ouve também com os olhos, fará um pré-julgamento já no primeiro contato com o apresentador. Um apresentador maltrapilho passa aquela imagem de desleixo, fracasso, falta de respeito com o público. Por isso, os cuidados com a aparência são fundamentais até para garantir a sua credibilidade. É preciso conhecer antecipadamente a audiência, vestindo-se e apresentando-se de forma adequada. A dica é vestir-se de forma igual ou de forma ligeiramente superior ao público que será enfrentado. Sem dúvida alguma, a voz é o principal instrumento de trabalho de um mestre de cerimônias. Quando falamos aqui de voz, não falamos somente daquela voz bonita e maravilhosa, pois isto é uma dádiva de Deus, um dom que nem todos tiveram o privilégio de nascer com ele. Além do mais, de nada vale uma bela voz sem saber usá-la. Saber usar a voz é ter a capacidade de valorizar cada palavra através da inflexão, dando ênfase ao texto de forma que o público compreenda o verdadeiro objetivo das palavras. Existe uma voz adequada para cada tipo de texto. Triste, alegre, impressionante, duvidosa, sendo que cada situação pede uma interpretação diferente. Não podemos esquecer que o resultado também depende do ritmo, da entonação e da altura da voz. Ambientes maiores pedem uma colocação vocal diferente dos ambientes menores. A voz muitas vezes revela os sentimentos de quem está falando. Por exemplo, falar para dentro dá a impressão para a plateia de que o apresentador está inseguro ou mentindo. Já não variar o ritmo transforma a fala em algo monótono, que vai levando a audiência a um estado de relaxamento, um transe. Pior que ficar com sono é não entender o real significado e o valor da mensagem pela falta de ritmo e ênfase que certas palavras deveriam receber. Você, no seu dia a dia, quando transmite uma mensagem importante, certamente não fala com a voz baixa e o corpo estático. Você se expressa com inflexões variadas e expressões e gestos corporais. É pela inflexão da voz que a plateia consegue separar o que é importante daquilo que não é importante na mensagem. Este é o atalho para a interpretação das palavras, mostrando que uma voz adequada é mais importante do que somente uma voz bonita. Falar corretamente depende de muito treino. Um bom exercício é gravar-se fazendo uma apresentação e, ao avaliar as imagens, fazer as seguintes perguntas. Eu falo com clareza, articulo bem as palavras ou é difícil de entender? Há variação do ritmo e da altura da voz? Possuo algum vício de linguagem como né, é, tá, Procure ser honesto nesta avaliação e tente corrigir as suas deficiências. Em pouco tempo você notará as diferenças.